E aí, como é que se deve fazer essa junção, né, essa exploração desses conteúdos? Né? Eles devem ser feitos de forma utilizando o método científico. Né? Então, o tempo todo estão sendo lançadas hipóteses, estudos científicos, e esses conteúdos eles vão sendo dialéticos, né? Eles não são estáticos. Exige uma capacidade de atualização contínua dos professores, né? E é um processo dinâmico de construção. Então, lá, o próprio PCN, ele traz esse letramento científico, né, essa alfabetização científica, como um ponto que merece reflexão para o professor de ciência, né, e para os formadores também. Então, ele diz que é necessário mostrar a ciência como uma elaboração humana, né, para a compreensão do mundo. Então, o homem, ele produz a ciência. Ele produz a ciência e ele produz a ciência a partir de questionamentos do que se vê e do que se ouve, para interpretar fenômenos da natureza, compreender como a sociedade intervém, utilizando os recursos, criando novos, né, utilizando da tecnologia. Então, é necessária uma postura reflexiva e investigativa, né, investigativa de não aceitação de todas as ideias e informações. Então, não assimilar, né, não ser um depósito, uma caixa de informações, né, aquele tipo de ensino que Paulo Freire tanto condena. Né? Então, a gente tem aqui uma construção de autonomia de pensamento e de ação, porque o indivíduo ele precisa perceber que a sociedade, que a natureza, ela é influenciada pela sua ação. Né? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem atualmente, quando existem as práticas, né, a gente tem uma prática pronta, definida, executada apenas pelo professor como uma receita de bolo. Né? O aluno chega e encontra um roteiro, o professor dá um passo a passo, e isso é apenas executado. Então, é apenas feita uma constatação de algum conteúdo, né, que foi visto. O que, de certa forma, continua sendo uma educação bancária, apenas de forma prática, né, digamos. Então, a gente tem todas as etapas do método científico que precisam ser executadas para que esse aprendizado seja significativo. Né? A etapa da observação, então aquela inquietação, a geração de um questionamento, a formulação de hipóteses, a previsão dessas hipóteses, né? Como fazer, montar os testes, né? Os experimentos para testar essas hipóteses e a análise de resultados. Então, para a gente vai validar ou não vai validar aquela hipótese que foi formulada. Então, o método científico, ele atualmente não é explorado. Então, a gente tem que explorar não apenas na forma do letramento científico, mas também todo o nosso processo de inventividade dentro da sala de aula. A gente não pode ser um simples professor, né? A gente tem que buscar invenções, pesquisas, técnicas de ensino, métodos, trabalhar projeto dentro da escola, né? Movimentar todas as esferas. Então, a nossa sala de aula é o nosso laboratório de pesquisa. Né? Estamos precisamos modificar os nossos ambientes de trabalho. E aí, como fazer isso? Né? A pandemia que está acontecendo no momento, ela veio para dar uma sacudida, para balançar isso, né? Porque o que se via muito era o livro didático sendo a principal estratégia, né, para mediar os conhecimentos dos alunos. Então, inclusive, até agora, né, no meu dependendo do tipo de ensino que você pesquise, você vai constatar que o livro didático continuou sendo o principal meio de referência, né, para o andamento, né,
do curso, quando na verdade a gente tem uma infinidade de recursos, né, que são vídeos, datashow, quando não, a gente tem a lousa, salas de vídeo, acesso à internet, a gente entra naquela mesma, né? Às vezes existem as possibilidades, laboratório de informática, laboratório de ciências, o docente utiliza aquela prática, mas de forma equivocada, de forma passiva, de forma que o discente ele não é ativo, né, no processo de ensino-aprendizagem. E isso causa aquela memorização, não causa a aprendizagem de forma significativa. Né? Então, com relação ao que é que a LDB ela traz com relação a como deve ser trabalhado o currículo no ensino fundamental. Ele fala que ela deve ser complementada, vai ter uma base curricular comum, uma base nacional comum, e ela deve ser complementada de acordo com a necessidade de cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, né, incluindo características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, apesar de haver essa observação, os livros didáticos ainda estão cada vez mais se tornando o resumo dos resumos dos conteúdos. Né? Então, é uma complementação que deve ser feita a partir de uma base, é uma complementação bastante substancial, importante, mas a gente tem uma minimização, né, do que é trazido em relação aos livros. Então, nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem uma fragmentação do ensino ou uma flexibilização do conhecimento? O material didático, né, atualmente, ele é pensado numa dimensão maior, né, ele é feito numa dimensão continental, então, cabe o professor quebrar essa fragmentação e tentar buscar as correlações com os aspectos locais. Ele tem que lidar com os diferentes conteúdos das ciências e da biologia sem negligenciar as experiências dos alunos. Né? O aluno ele não é uma caixa, um vaso vazio. Né? Ele tem as suas experiências. E é nesse momento onde vai se alcançar aqueles objetivos de contextualização. E um entrave que acontece é que a carga horária escolar ela não deixa, não alcança a necessidade real, né, de se aprender. Então, a gente tem uma necessidade imensa, mas um tempo, né, para trabalho, nosso sistema de ensino, ele não favorece essas ações de forma construtivas. Mas o que é que a gente pode fazer? Né? A gente pode trabalhar métodos ativos de ensino, então a participação ativa dos alunos, estimulando através de debates, de formulação de opinião, postura crítica. Isso aí vai fazer com que haja uma transformação social. Né? Isso daí faz com que a gente alcance esses objetivos, né, de formação cidadã. Aqui, uma imagem que mostra um momento da inauguração do laboratório de biologia, né, um aluno aqui do 2º ano, na época, ele fazendo a explicação, né, dos aspectos que ele tinha achado mais interessante naquele boneco do corpo humano, né, aqui o reitor que estava presente na inauguração, o reitor do IFPE. Então, como é que o aluno ele vai conseguir gostar da disciplina? Né, através do tipo de abordagem, uma das formas. Né? Então, o aspecto mais importante para gostar ou não da disciplina são os conteúdos. Né? E como é que esses conteúdos eles vão ser atrativos? Né? A contextualização, a interdisciplinaridade, elas foram estabelecidas com princípios estruturadores do currículo do ensino médio, do currículo do ensino fundamental. Então, como é que pode fazer uma abordagem interdisciplinar, por exemplo? A partir da relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, esse tipo de abordagem, ele caracteriza uma postura educativa que vai quebrar esses paradigmas tradicionais e se enquadrar, né, nesses contextos de sociedade atual.
Então, a abordagem CTSA, ela está muito relacionada com a interdisciplinaridade, mas aqui existe uma outra abordagem, né, que é a partir da contextualização, e a gente pensa que a contextualização ela existe apenas com o cotidiano do aluno, né, com o que ele tem sobre experiências pessoais, com o seu universo de trabalho, mas a contextualização ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode acontecer a partir da relação do conhecimento científico com o conhecimento escolar, o conhecimento popular, né? Através da contextualização de vários temas de uma mesma disciplina, ou então entre um tema e várias disciplinas diferentes, além de uma contextualização que pode se relacionar com o tempo histórico, com diferentes momentos sociais, diferentes culturas. Então, a gente tem uma forma bem ampla, né, de trabalhar a contextualização. E a contextualização ela é importante porque, inclusive, ela vai possibilitar a capacidade, né, de atuar perante essa realidade de forma bem efetiva, autônoma e, inclusive, fazer o diagnóstico, né, sobre concepções alternativas dos alunos. Né? Então, como eu falei, o aluno ele não é um vaso seco, vazio, ele tem as suas experiências. Né? E muitas vezes essas contextualizações, elas vêm à tona, né, algumas concepções prévias, muitas delas alternativas, ou seja, que não condizem, né, com a realidade científica considerada no momento. Então, elas vão possivelmente ser equivocadas, limitadas para a compreensão da realidade. E aí, esse momento é importante para fazer essa discussão, né, para que haja essa aproximação do conteúdo formal, que é o conteúdo científico, do conteúdo trazido pelo aluno. Né? Então, isso nada mais é do que a contextualização, né, que vai promover, vai tornar esse conteúdo interessante, significativo para o aluno. Então, a gente tem também uma outra vertente, né, que é bastante está em bastante ascensão, inclusive, que é da educação emocional. Então, quando o docente ele é capaz de reconhecer as emoções dos seus alunos, né, quer seja alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha, ele vai estar criando um laço, né, um canal que ele pode aproveitar esse canal, né, para promover uma interação mais eficaz. E aí, quando a gente tem a educação emocional de forma efetiva, né, a gente vê que isso pode ser uma forma otimizadora do processo cognitivo. Né, e a gente tem, inclusive, uma observação em relação a isso, quando no PCN ele traz uma avaliação que deve ser feita de forma de conhecimento, de procedimento e de atitude. Então, como é que o professor, que o docente, ele vai trabalhar além do conhecimento, além dessa forma, né, que é mais tradicional? Como é que ele vai avaliar, trabalhar uma atitude, né, que é uma forma qualitativa, né? A gente é uma forma abstrata, a gente não consegue selecionar aquele tipo de trabalho de forma sistemática, então é um pouco mais difícil de se trabalhar esse tipo de conhecimento com uma atitude, um procedimento, né? Então, essa brecha emocional, ela é muito importante, inclusive, para motivar o aluno a construir o conhecimento. Né? Então, a gente tem vários desafios dentro dessa educação, né? Dentro dessa formação. A gente tem um desafio que ele não está relacionado somente com a formação inicial, né? Inclusive, a formação continuada. A gente listou aqui alguns do que conversamos, né? Dissociação entre os temas transversais e eixos temáticos, recursos didáticos e metodológicos, alfabetização científica, o letramento científico, né? Isso daí está relacionado com os principais desafios que são trazidos, né? Quando a gente faz esse paralelo com os parâmetros curriculares nacionais e com os objetivos da LDB. E observando aqui esse estudo
de Krasavchik, em 2005, a gente vê que um dos principais problemas referente ao ensino das ciências é a preparação deficiente dos docentes, né, dentre outras questões que já comentamos, né? Então, a formação inicial, durante essa construção do saber, do fazer, e a formação continuada, ela é de suma importância, né? Esse diálogo que estamos fazendo agora, ele é de suma importância. Então, a gente tem aqui, inclusive dentro da LDB, um artigo, né, que ele traz que deve acontecer a promoção da formação inicial continuada e capacitação dos profissionais de magistério. Então, antes, os profissionais eles não eram obrigados a ter essa formação, né, de licenciado, e hoje sim. Né? E aí a gente, só para contextualizar aqui por que é importante essa formação continuada, a gente tem uma dinamicidade, né, muito grande do que é estudado no momento da formação inicial e do que pode ser trabalhado posteriormente, inclusive em legislações, né? Mas trazendo com relação a conteúdos teóricos, o que a gente aprende, né, na área da ciência da natureza, principalmente, né, que é uma área muito dinâmica, ela pode não ser mais o que vai ser trabalhado quando você estiver em sala, né? A gente tem aqui, ó, a dengue, a zika, chikungunya, que são vírus, né, que trouxeram incentivos à pesquisa. A gente tem o Covid agora, o coronavírus, né, que ainda está em ascensão, então por muito tempo ainda, né, isso vai ser modificado. Quantos tipos de tratamento não foram sugeridos e foram derrubados ao longo desses 6 meses, né, por exemplo. Então a ciência ela muda. Né, os testes eles vão acontecendo, os questionamentos vão acontecendo e a gente precisa estar em constante acompanhamento. Né? Então, como considerações finais, a gente tem que esse ato de ensinar, né, de estar inserido na escola, ele tem vertentes complexas que vão muito, muito além, né, do que só o professor, só a formação docente. Ela envolve o aluno, envolve a escola, envolve várias habilidades, né? Um olhar bastante sistêmico, orgânico, né? Entre a escola, o aluno, os recursos existentes, as habilidades que são necessárias e conhecimentos. Mas ele deve ter uma atenção principal para o aluno, observando a sua dimensão psicológica, cognitiva, emocional. Então, nunca é demais para a gente estar atento às relações humanas. Né? Então, não existe regra pronta, a gente traz considerações, mas existem diferentes tipos de aluno, de realidades, né? Então, a gente está em constante conversa, né, para que a gente possa fazer uma intervenção e uma negociação de forma tutorial, de forma mediativa, né, para que aconteça sempre esse processo dialógico, para que o aprendizado ele seja construtivo, certo? E aí eu trago para vocês, para finalizar, essa frase aqui que eu achei assim muito, essa citação muito pertinente ao que a gente tá trazendo hoje, que diz o seguinte: temos que substituir a pedagogia das certezas por uma pedagogia do problema, em que saberes prefixados dão lugar ao acessamento da informação. Substituir a simplicidade pela complexidade, assumindo o erro como ponto de partida e tendo como chegada uma verdade provisória, pois ensinar não é comandar e educar não é apenas instruir. Olha só. Então, como reflexão sobre esse momento formativo de vocês aqui no estágio supervisionado, eu coloquei um artigo de Selma Pimenta, né, e coloquei também um vídeo sobre a conexão entre o dito e o vivido, né, do professor Dutra, Raimundo Dutra, da UESP, que já é uma live isso aqui, e esse aqui é um artigo, e aí vocês vão subsidiar ele para a formulação do fórum, tá? E aqui, essa dissertação que eu achei bastante interessante, que fala sobre os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de ciência, e aí ele traz o conhecimento e a ação docente. Então, ele traz tanto a parte teórica, né, o que está prescrito, e também o que foi observado durante o desenvolvimento dessa pesquisa, né, dentro de sala de aula. Então, será que esses prescritos na lei, elas estão sendo seguidos, né, e aí a gente vem com esses desafios, né, trazidos por esses documentos. E
essa indicação de livro, né? Aprender é mudar o cérebro conforme a experiência. Né? Esse livro, ele traz bastante reflexão sobre a construção do conhecimento e a educação emocional. Tá ok? Então, aguardo vocês no fórum, agradeço a atenção e até a próxima.